Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Meu nome é Luanda, sou terapeuta e hipnoterapeuta. Fazendo a nossa live de quarta-feira, toda quarta-feira às 14 horas nós temos live aqui. Sempre com alguma dica, né, para superar depressão, ansiedade. Hoje nós vamos falar sobre o estresse. O estresse. A Dirce já chegou aqui, já vou aceitar você, Dirce. Rita Lima, seja bem-vinda, boa tarde. Dirce, boa tarde. Olá, Olá, boa tarde. boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, como eu estava falando aqui para o pessoal, né, nós estamos toda semana, né, Dirceu e você estaremos aqui na quarta-feira, pelo menos é que a gente se propôs, né, para Sim. estar conversando sobre algum assunto da nossa vida. Assuntos, né, que são relacionados à natureza humana, vamos dizer assim, e Uhum. trazer dicas de como superar isso com mais facilidade, né? E nós já trabalhamos aqui a ansiedade, nós já falamos da depressão duas vezes, inclusive, trazendo técnicas, né, para você superar isso com mais facilidade. E hoje nós vamos falar sobre o estresse, né? O estresse é um outro fator que pega a gente aí de surpresa muitas vezes, né? A gente nem percebe quando você vê já está num estágio assim que não consegue mais resolver sozinho. Mas recapitulando aqui a nossa primeira live, para quem não assistiu, nós estamos nos baseando aqui num livro, né, Dirce, do psicólogo Julian Melgoza. Melgoza. Ele é formado em psicologia pela Universidade de Madrid, é doutor em psicologia educacional pela Universidade de Andrés, membro da Sociedade Britânica de Psicologia, foi professor universitário e é autor de artigos e livros na área de saúde emocional. Nascido na Espanha, reside nos Estados Unidos e é casado com a Nete, com quem tem dois filhos. Então, aqui, mais do que a gente estar falando daquilo que a gente também conhece, nós estamos trazendo um autor, né, um psicólogo, que está trazendo isso através de pesquisa. E se ele escreveu um livro, ele estudou bastante, ele pesquisou, ele fez experiências, né, que nem hoje tem até uma experiência para contar para vocês aqui. Então, assim, não é aleatório o que a gente está falando. A gente está se baseando em pessoas que têm conhecimento na área, né? E além de tudo também, né, a nossa vida, que também tem a nossa experiência, né, Tirce? Exatamente, todos nós, né? Na verdade, temos as nossas experiências, né, Luanda? E, na verdade, quando nós compartilhamos as nossas experiências, os nossos conhecimentos, né, com os demais, né, às vezes é uma coisa simples, mas para alguma pessoa sempre é útil, né? Por exemplo, a semana passada uma pessoa me perguntou assim, nossa, essa informação eu não sabia, né? Eu não me lembro exatamente o detalhe que a gente comentou na live. Então, assim, às vezes são pequenas informações, são pequenas falas que vão agregando e ajudando cada um de nós no nosso dia a dia. Então, nós lemos esse livro, a gente achou muito interessante, na verdade, já com todo o conhecimento que nós tínhamos também, né, Luana? Então, assim, só veio a acrescentar, né, acrescentar baseado em conhecimento científico, conhecimento técnico, né? Então, eu sempre falo assim, quando nós nos colocamos a serviço ou para falar alguma informação, não é achômetro. Eu acho que nós temos que ter embasamento técnico, embasamento científico, para que a gente possa, né, ser o mais claro possível, ser o mais correto possível dentro de uma profissão e dentro de algo que a gente se propõe a fazer. Né? Você comentou ali, né, das informações que a pessoa não sabia, né? Às vezes a gente até tem essa informação, mas no momento que a gente teve essa informação, ela não nos foi útil. Ou a Não era maneira importante naquele momento, né? Ou a maneira como ela foi passada, às vezes não gravou na nossa cabeça, né? É que nem né, os leitores bíblicos, né? Quem lê muito a Bíblia ali. Cada vez que você pega um texto da Bíblia e vai ler, você vê coisas diferentes.
Por isso que eles falam, por isso que eles falam, né, os segredos da Bíblia, os segredos de Deus. Mas o que que é também aqui? É você estar cada momento da sua vida. Porque pode perceber, a gente procura uma determinada resposta quando a gente está com um determinado problema, né? E aí tu tem aquele determinado problema e às vezes encaixa muito mais quando você tá com o problema. Por exemplo, a pessoa que está com depressão. Se ele nunca teve com depressão, ele não vai nem escutar o que o povo está falando. Agora, no momento que ele desenvolveu a depressão, qualquer coisa que as pessoas falam, ele aumenta, né? Tipo, o foco fica maior, você fica mais interessado. E isso é importante até ver vários pontos de vista também, né? Que nem nós trazemos aqui a ideia desse autor, porém a gente traz também a nossa experiência, aquilo que a gente também acredita, aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, Dirce? Porque não é... A gente percebe por aí que o mundo está cheio de teoria. Nós mesmos, né, estudamos, fizemos várias faculdades, pós-graduação, e aí é muita teoria, muita teoria. E a prática, né? Então, por isso, pessoal, que nós passamos aqui para vocês é o quê? O que tanto eu quanto a Dirce a gente utiliza no nosso dia a dia. Às vezes, não tudo, mas aquilo que mais interessa para a gente, né? E aquilo que a gente vê que deu resultado, a gente vai passando aqui também nas lives. E porque a gente utiliza, e a gente sabe o que realmente funciona pra gente acredita que funciona para muito mais pessoas também, né? Mas que bom, né, Dirce, que a gente tá conseguindo atingir os corações aí, né? Com o nosso plano, ajudar as pessoas, né? Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com profissionalismo, quando a gente faz com dedicação aquilo que a gente gosta, os resultados sempre vêm, né, Luanda? E acho que principalmente quando beneficia a vida, a qualidade de vida das pessoas, isso é fundamental. Uhum. Então, só recapitulando um pouquinho aqui, nós falamos então sobre a ansiedade, que é o excesso de futuro, a depressão, que é o excesso do passado, e hoje nós vamos falar sobre estresse, que é excesso de presente. O presente, ele é bom, gente. O presente, ele é muito bom, né? Por isso que se chama presente. Se a gente vivesse no presente, a gente não tinha depressão e não tinha ansiedade. Porém, se viver demais entra no estresse, né, Dirce? E hoje, então, na verdade, com o advindo das tecnologias, né, hoje nós aparentemente estamos no presente. Né? Então, às vezes você está no computador fazendo, por exemplo, um ofício, fazendo qualquer coisa, mas ao mesmo tempo está chegando um na porta, está o seu celular tocando, está mil e uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E tudo isso gera estresse, o excesso de ruído, o excesso de muita coisa ao mesmo tempo, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Né? Então, assim, o estresse ele é gerado por muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Né? Então, assim, além de, claro, todos os problemas, as questões familiares que nós temos, né? Emocionais, espirituais e pessoais, né? E aí vai juntando tudo, né? Na verdade, o que acontece, né, que a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer fazer melhor, 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 melhor. Não é errado, é muito importante isso. Só que nós temos que perceber que a gente precisa do nosso tempo. A gente tem que estar focado no que interessa, né? Tem uma palavra aí que agora não me lembro o que é de Pareto, não sei se você já ouviu falar. 20% do que nós fazemos reflete em 80% do resultado. Ao contrário, também é válido. Às vezes a gente faz 80% de coisas e só tem 20% de resultado. Aí que é o estresse. É saber quais são esses 20% realmente que é necessário, né? Que não é os 80%. A gente não precisa fazer tudo, fazer os 100%, né? Selecionar aquilo que realmente vai te dar o resultado que você espera, né? Exatamente. Tem um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi, e ele comenta sobre a questão do ócio criativo. O que é o ócio criativo? A gente se dá o direito de você relaxar um pouco, de você sair de cena, de você se retirar né, do online um pouco, né, e cuidar de você. Então, assim, hoje nós percebemos algumas pessoas que elas não conseguem
ficar numa chácara sem celular. Né? Aquilo dá uma... É quase como se fosse... É igual droga quando está passando por uma falta. Né? Um Uhum. adolescente disso. É uma Eita. questão muito séria. Porque o estresse é Uhum. gerado por excesso de coisas no presente. Sim. Então, o Domênico De Masi, ele fala exatamente isso, que o ócio criativo ele é necessário para a gente relaxar, para a gente estar conosco mesmo, para a gente baixar a guarda, né? E principalmente quando se trata da profissão, ele relata mais profundamente quando se trata da profissão que nós escolhemos. A Uhum. importância da gente escolher a profissão que a gente gosta, porque aí vai parecer que você não está trabalhando, você está se divertindo. Então, e nem Exato. todas as pessoas elas estão na profissão que elas gostam. Elas estão na A profissão que maioria, gostam, né, gente? A na maioria faz profissão. o que não gosta. E tudo isso, de certa forma, quando a pessoa não ama aquilo que ela faz, gera estresse. Né? Então, como a gente amenizar, e assim, vamos dizer, hoje, eu diria assim que numa pesquisa, assim, sem pesquisa, eu acredito que mais de 70, 80% das pessoas estão em profissões que não gostam. Né? Uhum. Então, e isso é fonte de estresse, né? Isso é fonte de desgosto. Às vezes a pessoa tem que levantar cedo, aí tem família, tem filhos, paga aluguel, e ela tem que ir para um ambiente que ela não gosta. Né? Então isso é muito Exatamente. sério. Então a gente tem que buscar ferramentas para amenizar essas questões. Né? Outra coisa também, né? Tu falou do ócio criativo ali também, outra coisa que é válido. Nós, né, na maioria, acreditamos que a gente é importante se estiver fazendo, né? Eu Uhum. tenho que estar fazendo para ser importante. Então, assim, a fulana fez, eu também tenho que fazer, porque como, né, eu não posso ficar assim, e se eu perder 5 minutos do meu dia no ócio criativo, comenta mais aí sobre esse ócio aí, Dirce, vamos traduzir mais aí pro pessoal. Às vezes se eu perder, né, entre aspas, 5 minutinhos aí, eu tô achando que eu não sou boa o suficiente, ou não sou bom o suficiente. Eu tenho uma experiência aqui, Dirce, muito interessante. Há alguns anos atrás, então, na época que eu estava na faculdade ainda, eu trabalhava o dia todo, eu estudava, eu pagava a faculdade, então eu não podia reprovar, porque senão eu tinha que pagar mais para fazer outra matéria de novo, né? Então era assim, foi bem desafiador, bem interessante. Eu trabalhava num local que eu achava que até gostava, mas eu estava com muita depressão. E eu fazia um curso que eu também achava que gostava, mas que não era aquela coisa, sabe? Eu fazia mais por falta de dinheiro mesmo, né? Foi um dos cursos mais baratos que eu encontrei. Mas assim, quando eu me dedico a fazer alguma coisa, eu sempre procuro fazer bem feito. Então foi o que aconteceu na época. Eu acabei meio que me apaixonando pelo que eu estava fazendo e tudo, e estudei bastante. Mas cheguei nesse estado assim de muito estresse, ansiedade, depressão e tudo, né? E eu lembro assim como se fosse hoje. Um dia eu falei assim, pra mim, né? Eu vou pegar e vou ficar 10 minutos deitado no sofá sem fazer nada e sem pensar nada. Sem pensar é impossível, né? Mas sem fazer a gente consegue. Menina, aqueles 10 minutos para mim foi uma eternidade, que tanto que eu lembro até hoje o quanto foi difícil para mim, foi terrível para mim a parar, dizer assim, 10 minutos para mim, entendeu? Para mim ser, porque eu queria ter, fazer, ter e fazer, né? Tipo assim. Só que, claro, depois eu fui me adaptando, hoje eu tô mais tranquila, hoje eu consigo ficar 1 hora, 2 horas, todo dia se quiser, de boa, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, porque a maioria das pessoas não consegue, né? Uhum. E, na verdade, Elô, quando até o Domênico fala da questão do ócio criativo, ele fala assim, uma vez que a mente ela está sobrecarregada de informação e de tudo quanto é coisa, na verdade você não acaba não escutando mais a intuição, acaba não escutando mais você internamente. O que teu corpo está pedindo? Descanso? Uhum. Né? Então, assim, a gente se enche de coisas, e aí, né, nós hoje, com tanta tecnologia, a gente se inclui também. Se a gente não tomar cuidado, a gente também cai na mesma. Né? Uhum. Então, assim, hoje, na verdade, é um automonitoramento que a gente precisa fazer, certos momentos deitar na rede, deitar no sofá, desligar tudo, até para que a mente também possa descansar. Nós estamos estressando a nossa mente com informação, com dados, com N coisa, e às vezes rios,
né? Os reels, os videozinhos, ficamos ali estressando nossa mente, vendo propaganda, vendo coisas que às vezes não vão nos agregar a nada. Uma coisa é uma informação importante, outra coisa é informação que não agrega. Né? Claro, todos Uhum. nós vamos ver uma bobagem ou outra, né? Mas uma vez que isso se torna hábito, é perigoso. Exatamente. E mais importante do que fazer é você ser. Quando a gente é, todas as coisas funcionam ao nosso redor, né? Quando a gente é aquilo que a gente quer ter, fazer, vamos dizer assim, né? É muito melhor, que nem você falou. É aquela frase, né, Dirce, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Quem não ouviu essa frase ainda? Quem É. trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Por quê? Porque você precisa relaxar a sua mente para que as ideias criadoras de dinheiro elas venham, né? As ideias criadoras de saúde, as ideias criadoras de tudo aí. Porque muitas vezes nós vivemos no robô, né? Num robô, só fazendo, 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 e cadê as ideias? E às vezes, e aí que a gente entra no grande pecado, né? Porque eu quero fazer, 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 mas ao mesmo tempo eu não faço nada, porque não tenho nem ideia para fazer alguma coisa, né? Uhum. Então E vamos agora lá. nós vamos entrar um pouquinho nos efeitos físicos e psicológicos do estresse, né? Então, assim, um dos efeitos, na verdade, ele ele se manifesta no pensamento, né? Então, falhas de memória, né? Falta de concentração, né? Conceitos equivocados. Então, né? Começa a ter falhas de memória, ou seja, o cérebro está estressado, não está aguentando mais. Então, ele começa aí, você faz uma coisa e fala, nossa, esqueci daquilo, esqueci daquilo. Então, assim, quando nós temos excesso de informação e excesso de estresse no cérebro, ele se manifesta. Né? Assim como qualquer órgão do corpo, quando ele está sofrendo, de alguma forma ele vai se manifestar. Né? Então, começa a ter falhas, né? E principalmente os pensamentos recorrentes. Né? E aquilo vai e volta, vai ruminantes, né? E vai estressando o cérebro. Né? Outra questão é as emoções, né? Um dos outros fatores dos efeitos físicos do estresse, né? Então, tensão constante, né? A pessoa está sempre tensa, sempre andando rápido, sempre, né, estressada, respondendo, brigando com um, brigando com o outro, irritado, né? Então, assim, com medo, né? Medo de contrair doença, medo disso, medo daquilo, né? Então, por que que você tem, né? Quando você começar com isso, você pergunta, por que tanto medo? Medo do quê? Medo de ser mandado embora do trabalho, né? Então, a pessoa acaba não rendendo mais de tanto medo, tantos medos que ela tem. Né? Então, Uhum, emocionalmente, né, ele vai gerando irritação, complexo de inferioridade, né? A pessoa não vai se sentindo tão valorizada, seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente escolar, familiar, né? Então, às vezes, por que que aquela pessoa está tão estressada? A gente fala, nossa, que estressado, né? Então, assim, uhum, tem uma causa, no fundo, ou a pessoa está sobrecarregada, né, por exemplo, de trabalho, né, excesso de trabalho, né, então causa estresse, a pessoa não está dando conta daquilo, né, às vezes, por exemplo, quando só, a gente vê muito nas famílias, quando só um dos cônjuges às vezes trabalha fora, né, ou só um é a fonte de renda da família toda, né, então aquela pessoa, às vezes ela vai ficando uma pilha, porque a responsabilidade vem toda sobre ela, né? Então, uhum. tudo isso vai gerando estresse. E aí a importância da gente saber dosar tudo isso. Né? O Saber que, que dizer não, né? é saber dizer não, e, por exemplo, às vezes até dentro da própria família, num momento, por exemplo, de desemprego. Né? O que, que nós podemos cortar de gasto para a gente também baixar a guarda em relação ao estresse, em relação à saúde psíquica. Né? Então, tudo isso é causa de estresse no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, né? Essas questões. Então, a sobrecarga, às vezes a pessoa entra às 7 da manhã, sai às 8 da noite da empresa. Né? Então, querendo dar conta de tudo, né? Às vezes, dificuldade de delegar, principalmente quando se trata dos chefes, né? Dificuldade de Uhum, delegar, quer contrair tudo para si, e às vezes chega em casa e desconta nos filhos, na família, né? E tudo isso uhum. gera estresse, né? Outra questão é o comportamento também, que é afetado, né? Então, a fluidez verbal, a pessoa não consegue ter uma linha de pensamento claro,
Ela começa a falar de uma coisa, de repente ela já está falando de outra e ela vai mudando até a fala dela, né? Então, a partir daí também vai surgindo o risco de uso de substâncias como álcool, drogas, né? Então, que a pessoa vai buscar algum apoio em algum lugar. E esse é um lugar Até um, errado, né? né? Ansiolítico, relaxante muscular. Excesso de remédios e etc, etc, e na verdade são só paliativos, que vai Sim. te levar para o caminho errado, que vai te levar para o caminho que não é o mais adequado, né? Então, assim, os Uhum. ansiolíticos, álcool e outras questões, né, na verdade não vai te acrescentar em nada, pelo contrário, cedo ou tarde, o estresse, a ansiedade e todas as demais coisas, elas vão se manifestar. Então, não Uhum. faça maquiagem no estresse. Sim, Não sim. adianta fazer maquiagem com uísque, com álcool, com cerveja, e tudo isso é um ponto de alerta, né? Então, porque cedo ou tarde, né, vai ter que tirar aí os batons, os rímel e etc. do estresse, né? Porque ele vai aparecer, né? Então, assim, não Exatamente. faça Ele, maquiagem. ele aparece no físico, né, também, né, no físico, Exatamente. através de doenças, Isso. né, que nem você falou ali. Às vezes pessoas estão com gastrite, úlcera, eu tenho úlcera, eu vou ter que tomar remédio. Gente, a úlcera, o gastrite, a enxaqueca, a depressão, a ansiedade, eles são só sintomas. Uhum. São sintomas. E a gente não trata os sintomas, a gente deveria tratar a causa. Quando eu digo que a gente não trata, é o seguinte, né? O certo não seria tratar o sintoma, porque o sintoma ele é superficial, é só É. aquilo. Você trata uma úlcera hoje, né? Tu teve uma úlcera, por exemplo, gastrite, alguma coisa. Você trata, alivia, alivia. Mas se você não tratar a causa, que é o estresse e tudo, muitas coisas, a irritação, né? Que o estresse causa isso também, a raiva embutida, a irritação e tudo mais, o estresse ou o excesso de atividades. Se você não tratar isso, logo você vai estar com úlcera de novo, né? Uhum. Porque o nosso corpo ele responde, não tem como a gente sair ileso dessa história. Tudo que Uhum. nós fazemos, nós temos o nosso resultado. Vem pra gente. É aquilo que a gente fala, né? O que a gente planta, a gente colhe. Só que muitas pessoas têm a ideia de que, por exemplo, se eu falo mal de alguém, vai acontecer alguma coisa na minha família ou pra mim. Também, também. Mas não é só isso, pessoal. A gente planta estresse, a gente vai colher o quê? No seu corpo. Eu vou colher o quê no meu corpo? É as Então, doenças, né? eu vejo assim, quanto à duração prolongada do estresse? Quando o estresse ele é contínuo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar ou onde quer que você esteja, não espere que venha saúde para sua família, para o seu ambiente de trabalho. Ele Exatamente. vai vir transtornos no organismo, na mente. Toda uma equipe de trabalho, quando vive num ambiente estressado, ele afeta inteiro. Né? E que nem Então, você assim, falou ali. saúde mental ela é fundamental para um ambiente de trabalho saudável, amigável entre as pessoas, e assim é na família. Né? Então, assim, quando o nível de estresse na família é muito alto, seja por questão financeira, seja por questão emocional e afetivo, não espere coisas positivas. Cedo ou tarde vai sair alguém ali afetado, seja o pai, seja a mãe, seja um filho, seja né, um avô que mora junto. Então, assim, nós precisamos purificar os ambientes onde nós vivemos, com palavras, com atitudes, né, com palavras positivas, atitudes positivas, né, ações que façam com que o ambiente que a gente convive se torne melhor. Uhum. Você falou ali sobre o medo de ganhar conta no trabalho, né? Eu quero até comentar um pouco sobre isso. Como é interessante, eu já passei por isso que eu sei também como é que é. É interessante, pessoal, quem tem muito medo de ganhar conta, o que que acontece? Você vai ficar improdutivo e você vai ganhar conta. E a gente atrai aquilo que a gente tem muito medo. É, Então a dica aqui é o seguinte: faça um planejamento financeiro, porque a gente só tem medo de ganhar a conta quando a gente tem muitas contas para pagar. uhum, Quando você tem muitas dívidas, né? Tu tá atolado ali num monte de coisa, muitas coisas para fazer. Que nem você falou, às vezes os pais, né, tem uma pessoa só que é responsável pela renda familiar. Essa pessoa se sente tão pressionada que acaba ficando, nossa, se ela ganhar a conta, quem que vai suprir as necessidades de casa? Então a dica aqui é:
Primeira coisa, tentar fazer um planejamento financeiro bom, né? Pague todas as contas, tenha uma reserva que você não vai ter medo. Porque se você ganhar a conta, você vai ter uma reserva lá para 6 meses, um ano. E você tendo essa reserva, como você tira o teu medo, você se torna mais produtivo. Você se torna uma pessoa melhor. Você deixa de gastar com remédios, né? Você é mais produtivo no trabalho e, consequentemente, mais difícil de ganhar a conta se torna. Então, assim, é um processo, né? É um círculo vicioso. A gente fala do círculo vicioso pro lado negativo, mas pro lado positivo também tem isso. É isso, você não ter medo, sabe? Se trabalhar de alguma forma para que não tenha medo, que daí você não fica preso. Ah, se eu ganhar conta, tá tudo bem. Mas não é que a gente largue. E o fundamental é a gente aprender a viver com aquilo que a gente ganha. Viver com aquilo que a gente ganha. Então, eu teve um momento que eu fiquei desempregada e eu aprendi a viver com a renda que eu estava tendo. Não é? Um pouco de seguro-desemprego e depois com a renda que eu fui conseguindo. Então, assim, é uma questão de sabedoria. Ou a sua mente e as suas emoções e o estresse e a ansiedade pagam um preço. Que nem dizia uma amiga minha, baixar a bola. É baixar a bola. É você saber reconhecer que naquele momento você não consegue, né, ter um nível de vida igual você tinha, de viagens, de etc., sei lá o que você fazia. Né? Então, assim, é necessário ter sabedoria em certos momentos da vida para que a gente tenha qualidade, né, de vida emocional, mental, física, psíquica, né, e etc. Você falou ali, né, sobre o estresse prolongado, estresse permanente, né, que é um grande perigo, aquele estresse que passa de um dia para o outro e anos após anos, né? Sim. Eu quero trazer aqui uma experiência que foi feita com 400 participantes, todos de bom estado de saúde. Verificou-se o nível de estresse deles por 12 meses. Foi-lhes administrado um spray nasal que continha 5 tipos de diferentes vírus do resfriado comum. A seguir, foram examinados diariamente para analisar a presença ou ausência do vírus nas vias respiratórias e os possíveis sintomas do resfriado. Então, aqui, ó, veja o resultado. Foram encontrados vírus em quase todos os participantes. Apenas a terça parte deles contraiu o resfriado. Quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus. Quanto maior o nível de estresse, maior a manifestação dos sintomas. Os classificados com alto grau de estresse contavam com o dobro de possibilidade de contrair resfriado. O efeito do estresse era significativo, mesmo depois de eliminar variáveis importantes como a idade, prática de exercícios, dieta e consumo de álcool e fumo. Então aqui, o estresse, ele já foi provado aqui que baixa a imunidade, né? Baixa imunidade, a pessoa fica mais suscetível a adquirir doenças que ele nem tem, né? Como o vírus. E agora, né, com essas histórias aí de outros vírus e coisa errada, cada vez vem um vírus novo e tá pegando quem? Principalmente, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas aquela pessoa assim, 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 tão saudável, tão isso, né? Pegou um vírus lá e morreu. Por quê? Porque a gente não sabe o que estava por dentro da pessoa, a carga que a pessoa tinha, né? Às vezes a pessoa estava tão estressada, com tantas coisas ali, que o vírus veio e levou, né? Tipo, não tem como... A gente vê uma pessoa por fora, né? Forte, sim, sempre forte, aquela pessoa corajosa, às vezes um empresário, a gente vê, nossa, um cara forte, corajoso, determinado, isso e aquilo, enfrentava tudo. Um pai de família, às vezes corajoso, determinado, enfrentava tudo. Uma mãe super poderosa e de repente, puf, dá um ataque. Ou seja, gente, ninguém é de ferro. Ninguém aguenta carregar tudo nas costas. O corpo, cedo ou tarde, de alguma forma, ele se manifesta. E às vezes da pior forma, às vezes até num ataque fulminante, vamos dizer assim, né, e a pessoa parte. Então, assim, às vezes pessoas novas que poderiam ainda estar aproveitando a vida, curtindo a vida, né? Então, assim, a importância de nós cuidarmos, né? Então, assim, cuidarmos da nossa saúde, né? Então, eu quero só voltar aqui na anterior que eu falei, quanto maior o nível de estresse, maior a quantidade de vírus.
Aqui eu já quero trazer uma dica para vocês aqui. Ativar o timo, né? Quem nunca ouviu falar do timo, eu vou dar uma breve explicação aqui. Nós temos uma glândula próxima ao nosso coração, tanto que de vez em quando a gente sente doer, né? E a gente acha que está com problema cardíaco. Então é bem no meio aqui uma glândula bem pequenininha e que ela se chama timo. Essa glândula, ela é responsável pela imunidade e pela nossa felicidade. Mas o que acontece? Primeiro que nós nem temos conhecimento desse órgão que existe dentro de nós. Segundo, a gente não sabe o que fazer. Quando nós nascemos, esse timo ele é expandido, ele é grande. Aí o que acontece? A criança é super feliz, né? Na maioria dos casos, as crianças são bem saudáveis, são felizes, é aquela coisa, né? Diz que criança feliz grita bastante, então eu tenho aqui em casa uma criança muito feliz. Só que na adolescência, esse timo ele começa a retrair, ele começa a diminuir de tamanho. E aí a gente dá para entender, né? Adolescente que como começa a ficar nervoso, começa a entrar em depressão, começa a ter aquelas agressividades, também, né? Pelos hormônios e tudo isso, e também pelo timo que começa a diminuir. Então a dica só que isso aí, pessoal, é natural. Porém, a gente pode fazer com que esse estímulo aumente de volta de tamanho, né? Que volta a felicidade e volta a ter imunidade. Então, o que é? É simplesmente dar pequenas batidinhas aqui no peito, né? A gente estava fazendo ali antes já. Tu vai dando pequenas batidinhas aqui e relaxa. Respira, relaxa, respira. Todos os dias, no mínimo 2 minutinhos por dia, é importante fazer. De preferência no período da manhã. Por quê? Porque a estimulação do timo, ele nos dá mais energia, né? Então, se a gente fizer à noite, esses dias atrás eu resolvi assistir uma live e na live tinha o exercício do timo e eu fiz à noite, daí não dormi. Passei a noite acordada. Então, a minha orientação para vocês é que faça assim, de manhã, de meio-dia, até umas 4 da tarde, tá de bom tamanho. Mas todos os dias. Lembrando, o timo é responsável pela nossa felicidade e pela nossa imunidade. Já foi provado que o timo expandido, ele mata vírus e bactérias. Então, é uma dica muito simples, fácil, dá para fazer em casa, tranquilo. E que salva a vida de muitas pessoas aí. Né, Dirce? Como prevenir o estresse, então, Dirce? Quais as dicas aí para prevenir o estresse? Então, uma das dicas é, seja realista. Né? Então, assim, primeira coisa é a gente verificar qual é o momento que eu estou vivendo. Estou desempregada? Estou bem empregado? Estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida? Posso gastar mais? Posso gastar menos? Né? Ou essa profissão que eu estou exercendo, isso me faz feliz, né? Então, para que a gente não viva numa situação de estresse tão grande, a gente tem que ser realista, saber olhar para as coisas com sabedoria, né? E como diz o velho ditado, né? Não se pode dar um passo maior que a perna. Né? Então, assim, tem gente que ele abraça 1001 coisas e ele acha que dá tudo. Ele acha que ele é o Superman. Né, que ele pode estar em todo lugar, a toda hora, né, e ninguém é assim. Né? Então, delegue mais, delegue para os filhos, não seja a supermãe que trabalha fora, que limpa a casa, que lava a roupa, que cozinha, que vai no mercado. Delegue para os filhos lavar o banheiro, delegue para os filhos ajudar a lavar a louça, delegue, né, peça ajuda para o marido, né, e assim o patrão. Né? Então, vamos falar dos patrões também, né? Delegue mais, confie mais, acompanhe. Né? Então, o patrão que ele tem a coragem de delegar e acompanhar uma função, está treinando um novo líder também, né? Treinando novas pessoas. Né? Então, não é função nossa fazer tudo. Nós temos que aprender a delegar e confiar, e arriscar, e treinar de novo, e fazer de novo. Né? Então, ninguém é de ferro. Né? Então, é ser realista. Né? Você falou ali de delegar, né? Falou das mães ali. Eu me pego muito no negócio das mães, porque eu sou mãe, né? E assim, às vezes nós mães, né, pais, a gente acha que se a gente comunicar para o nosso filho o que a gente está passando, a gente é um sinal de fraqueza. Eu vivi isso com meus pais.
e eu percebo isso com meu filho. Mas uma coisa é necessária, que eles saibam que você é humano, que eles saibam que você cansa, que eles saibam que você se estressa, que eles saibam que isso é normal também de vez em quando, né? Que você precisa do seu tempo, porque é a coisa mais triste você achar que seus pais são super-heróis. E daí chega um dia na vida que você cresce, né? Que as crianças crescem e eles vão ver os nossos defeitos. E eles não vão ver, nem a gente já vai ver como super-herói, e muito menos eles. E vai ter uma decepção muito grande na cabecinha deles. Então é importante sim que delegue para eles e fala, explica para eles. Às vezes, né, eu aqui em casa faço assim. Tem dias que eu tô muito estressada. Ontem à noite era um dia, né? Aí eu sentei com o João e falei assim, filho, seguinte, mamãe trabalhou o dia inteiro, mas tá super cansada. Eu tava com sintomas de febre, assim, um negócio ruim, né? E eu tô estressada. Mas não é nada com você, tá bom, filho? Só deixa a mãe ficar aqui meia horinha deitada que já vai passar. Tipo assim, deixar claro para a criança que não é culpa da criança, porque a criança. E quando a gente não fala isso, pessoal, o que que acontece? Chega uma hora que você vai gritar com seu filho. Você vai gritar com ele. Aí você vai refletir aquilo que está dentro de você para ele, que não tem nada a ver com isso. As crianças não têm nada a ver com nossos estresses do dia a dia. Então é importante que a criança tenha consciência de que você é humano, que você se estressa, que você tem muitas responsabilidades e que dá um tempo, e que ele não tem nada a ver com isso. Eu sempre procuro conversar bem assim, sabe? Eu tô assim, 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 filho. Ou tô com raiva, hoje estou com raiva, porque isso me deixou com raiva, né? Mas não é com você. Ou se for com você também, às vezes eu falo, a atitude que você teve aqui me deixou assim, assim. Mas a maioria das vezes não é com os filhos. A maioria das vezes é no trabalho e a gente desconta tudo nos filhos, porque no patrão não dá, né, gente? No fundo, a gente tinha vontade de descontar tudo no patrão, mas o medo de ganhar conta, aí o que que acontece? A gente vem e desconta na parte mais fraca da nossa família, que é os nossos filhos, né? Que eles dependem da gente, né? Depende do controle, ali, principalmente quando são pequenos. Então, muito cuidado com isso. Nunca desconte nas crianças aquilo que vem de fora. Vai fazer alguma coisa, uma meditação, uma terapia, alguma coisa para você se liberar disso. Vai conversar com a natureza, fazer exercício do timo, entender teus problemas ali, mas não desconte nas crianças, né? E às vezes a gente acha que o outro é de ferro, né? Então, assim, um grande erro dos pais hoje é achar que eles têm que dar tudo para os filhos, o que eles não tiveram. Pelo contrário, hoje nós estamos mais sofrendo mais porque nós queremos dar coisas, o melhor celular de ponta, o melhor isso, né, melhor escola, melhor isso, melhor aquilo. Será que isso é o mais importante? Então, Dirce, eu estava pensando exatamente. Então, às vezes o pai e a mãe estão morrendo de estresse, né, de ansiedade, disso e daquilo, para dar coisas. Então, eu acho assim, na minha opinião, enquanto profissional, acho que você tem que dar mais apoio emocional, suporte emocional, para que ele conquiste as próprias coisas deles, e você dá tudo. A Lúcia entrou aqui. Seja bem-vinda, Lúcia. Dirce, então, exatamente isso que eu estava pensando ontem, sobre o excesso de brinquedos que tem nas casas. Gente, a criança não está nem caminhando, ela tem assim uns 300 brinquedos. Aí eu penso, eu sei que o brinquedo desenvolve a criatividade, mas por outro lado, a criança fica tão perdida, ela não sabe nem o que pegar. Será que isso não vai influenciar depois a pessoa não saber discernir o que quer para a vida? Que coisa fazer? De tantas opções que tem, a pessoa não sabe escolher, sabe? Eu percebo assim que tem crianças que ficam perdidinhas no meio dos brinquedos de tanta coisa que tem, que nem você falou. Aí o que acontece? Os pais se matam, tem que pagar, né? Alguém tem que pagar a conta, né? Alguém tem que pagar a conta. Sem contar, né, que deixa a criança totalmente sem criatividade para você fazer o teu próprio brinquedo, né? Fazer o teu próprio, né? Nós, né, a gente pegava e fazia. Eu não tive brinquedo, não é por isso que o meu filho não vai ter, né? Ele tem brinquedos. Mas assim, cara, a gente fazia casinha de barro,
televisão. Fazer televisão, nem tinha televisão em casa. Fazia televisão, na minha casa de barro tinha. Fazia fogão, fazia panelinha, fazia as coisas. Gente, quanta criatividade a gente fazia as coisinhas. Hoje em dia as crianças quase não têm isso. Ou eles pegam o brinquedo pronto, ou é o celular, né? Mas voltando aqui... Qualquer extremo para qualquer lado é perigoso. Né? Então, nós temos qualquer extremo para qualquer... Né, aquele pai também, ou mãe suvina, que nada pode, também não é assim. Né? Mas assim, a gente tem que ter o cuidado. Para que nós estamos trabalhando? O equilíbrio. Né? É só para comprar coisas externas, né? Então, assim, até que ponto tudo isso vale a pena? Né? Você morrer de estresse, ter um ataque de coração, ficar numa cadeira de roda, né? Então, é necessário rever muitas coisas, né? Eu acho que vamos para frente no próximo ponto, Elô, que é aí com você. Como superar o estresse? Então, como superar o estresse? Lembrando, pessoal, que nós temos que ter um equilíbrio geral, né? Nós precisamos do plano mental, do plano físico e do plano espiritual. Então, não é somente só cuidar da mente, nós precisamos cuidar do corpinho e cuidar do nosso espírito também, né? Então, no plano mental, aqui, ó, a terapia mais eficaz nos casos de estresse é chamada de psicoterapia cognitiva, que consiste em ensinar a pessoa a dominar seus pensamentos, em vez de deixar que os pensamentos a dominem. A gente sempre fala, né, mas como que eu vou dominar os pensamentos? Nós temos esse poder. Nós temos. Se você não sabia que você tem esse poder, agora você está sabendo. Você tem o poder de escolher qual pensamento você quer pensar. E o teu pensamento cria uma crença, né? Ele cria uma sensação, uma emoção na gente, e essa emoção cria uma crença, que a gente chama de ponto de vista. E o teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, mais do que necessário pensar isso, é urgente. Você escolher os pensamentos que você quer ter. E aí não é mentir também, porque se você está passando por uma situação, claro que você vai ter uma preocupação, mas isso tem que ser controlado, né? Você tem que controlar qualquer situação da sua vida, porque se você não controlar os teus pensamentos, não controlar as emoções, elas vão controlar você. Daí você vai ter mais um problema, né? Além dos problemas que a gente já tem normal, muitas vezes, vai ter mais um problema. Então, ó, bloqueie os pensamentos negativos. Escolha temas e motivações de pensamentos positivos, ou pelo menos neutro, né? Aquilo que não vai dar nada também. Mas interessante que seja positivo, né? Que pelo menos vai realizar alguma coisa na vida. Tenha como motivação as preocupações construtivas. Aquilo que eu falei antes ali. Se preocupe em fazer um planejamento financeiro para você não ficar com medo de ganhar conta. Né? Você está fazendo outras coisas ali, tenha como motivação as preocupações construtivas. Como eu posso fazer isso com mais facilidade? Como eu posso resolver essa situação sem me gerar estresse, né? Alguma coisa assim. Despreze crenças irracionais. O que são as crenças irracionais? Aquelas coisas que não te levam a nada, né? Que você nem viveu a situação e você tá imaginando um monte na sua cabeça, né? Ninguém gosta da minha companhia. Às vezes aconteceu alguma situação que, em algum caso, você se sentiu rejeitado, daí você coloca, ninguém gosta da minha companhia. O que mais tem aqui? Não sirvo para nada. Quem disse que você não serve para nada? Né? Todas as pessoas do planeta falou isso para você? Não, às vezes uma pessoa numa única conversa. E daí você pega e joga tudo, né, fora por causa de uma situação. Então, pense sobre isso. Isso é fácil de reformular isso, pessoal. Se quem não conhece, né, não sabe, procure ajuda. No plano físico, exercício físico é o melhor remédio para estresse. Então, uma caminhadinha. Nós não estamos falando aqui naquela caminhada, naquela corrida para emagrecer. É para relaxar, é para tirar o estresse. Porque aquela para emagrecer é boa e é muito válida para o organismo e tudo. Porém, você está numa preocupação, né? Você precisa, você quer emagrecer. Então, é mais um serviço que você está tendo. Então, aquela caminhada relaxante mesmo, pessoal. Aquela atividade física de alongamento, caminha, olha a natureza. Fala aí, Dirce, quer falar alguma coisa? E dentro disso eu tenho uma preocupação, sabe? Hoje nós não conseguimos, e isso é triste, fazer nada sem sem um aplicativo.
vou caminhar, vou colocar tantos minutos, vai o celular na orelha, ouvindo música, né, vendo alguma coisa no aplicativo, deu tanto, deu isso, deu aquilo, né? Não conseguimos mais tomar água, tem que estar, o computador tem que estar avisando. Controlar a quantidade de água que toma no dia. É uma forma de estresse, porque você não desliga. Então, vai caminhar, vai olhar os passarinhos, vai olhar sei lá o que, a água que está passando no rio, que tu está passando em cima da ponte, vai olhar a grama que tu pisa, vai respirar o ar, o vento puro, mas tira o celular de perto. Fonte de estresse. Então, desliga ele. Aproveite o ambiente, aproveite aquilo que você vai fazer integralmente, né, com os olhos, com o corpo, com o espírito, né? Então, assim, tem pessoas que ela não consegue fazer uma caminhada sem estar o celular junto. Eu acho isso triste, sabe? Ela não consegue ver ouvir que o passarinho cantou porque ela está com o fone, com música. Ela não consegue ouvir o barulho do rio que passa embaixo da ponte. Por exemplo, eu perto da minha casa eu tenho um rio que passa, que eu faço caminhada por cima, às vezes eu paro lá, olho, tem uns peixinhos, olho os peixinhos. Né? Então, tudo isso é uma forma de você baixar o estresse, baixar a guarda, né? Então, assim, numa das minhas descrições do meu futuro livro, eu falo assim, a nossa vida está se tornando um aplicativo. Quer dizer, para tudo nós precisamos de aplicativo, para tomar água, para caminhar, para fazer uma receita, para mil e uma coisa. Quer dizer, nós não temos mais espontaneidade para fazer nada. É triste, cadê a atenção? Né? As mães novas que vêm hoje, tem que ter outras mães orientando, e no aplicativo, e no grupo, quer dizer, que intuição que as nossas mães tinham antigamente para criar os filhos saudáveis, né? Ensinar a brincar, ensinar a caminhar, sem ninguém estar dizendo. Quer dizer, a mãe tem uma intuição nata dela. Claro, a informação é maravilhosa, mas não está o tempo inteiro dependente disso, né? Sim, exatamente. Nós temos o nosso saber, né? Todo mundo tem, não só as mães, né? Nós temos o nosso saber. E a gente não sabe como se conectar com esse saber. É aquilo que eu falei no começo, né? O mundo está cheio de informação, isso é bom, isso é importante. Porém, quando a informação ela é demais, ele acaba isolando o nosso saber. Porque a gente para. E esse nosso saber, ele só é conectado no silêncio, na calma, na respiração, no teu momento, só com você, né? É aí que a gente começa a conectar o nosso saber. Outra dica aqui, intuição. Outra dica aqui é o relaxamento. O relaxamento também é um grande remédio. Quem tem muito estresse, depressão e ansiedade, ele não consegue relaxar. Ele não consegue soltar os músculos, soltar, porque ele vai imaginar que se eu soltar, eu vou perder o controle, né? A gente já está no estado avançado de estresse para tentar manter o controle de tudo, né? Então, quando a gente relaxa, muitas pessoas, ou no começo da prática, a sensação é essa, que você vai perder o controle. Mas eu digo, pessoal, pelo contrário, a gente ganha muito mais controle. Porque você ganha controle de você, que é a pessoa mais importante nesse mundo. Sem você, você não tem mais nada aqui, né? Então, eu sou a pessoa mais importante desse mundo aqui, então eu tenho que ganhar controle sobre mim, e não sobre o outro, e não sobre as situações que acontecem, né? E o outro, que a gente até já comentou, né, Dirce, na live passada, a respiração profunda. Aí eu pergunto, quem de vocês aí observa a sua respiração? Quem de vocês aí percebe que você está respirando, né? Respirando profundamente, ter consciência da sua respiração. Muitas vezes a gente passa no dia a dia que a gente não viu respirar, a gente não percebe que a gente respirou. E isso é muito sério. Respiração, ela é fonte de vida, né? Diz a Bíblia que nós somos criados, a nossa respiração é o sopro da vida. Se a gente não tiver a respiração, morreu, né? Morreu. E nós respiramos muitas vezes só para sobreviver. Assim, mais ou menos vivo, né? Estou mais ou menos vivo aqui nesse planeta.
Então, cuidado, procure técnicas, o YouTube está cheio de técnicas de respiração, faça a respiração profunda, não tenha medo, você não vai perder o seu controle, você vai ganhar muito mais controle de você. Então aí, nossa, a gente trouxe tantas dicas, né, Dirce, já aqui que já dá para um Outra tempo. coisa, né, Luanda, é no plano espiritual, né, para a gente encerrando essa parte, né? Então, assim, independente da religião que você tenha, seja Buda, seja Alá, seja Jesus Cristo, seja espírita, evangélico, né? Nós respeitamos todas as crenças e é fundamental que a gente tenha uma, né? Na verdade, a Bíblia diz, né? Venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco, né? Em Marcos 6:31. Então, a própria Bíblia diz, né? Deus descansou no 7º dia depois de criar o mundo. A gente imagina Deus lá descansando, não. É uma forma de linguagem, né? Então, é necessário, depois do trabalho, depois de todas, né, as coisas que a gente faz, a gente se recolher um pouco e agradecer o Criador por tudo. Porque hoje tem pessoas que não encontram mais espaço para Deus na vida. E aí, o vazio vem. Então, é fundamental que nós encontremos espaço para o Criador, seja a forma que for que nós cremos, né? Então, é Ele o dono da vida. Então, é fundamental que a gente esteja conectado, né, com o dono da vida, né, para que nós possamos viver bem, e não só viver em função de coisas materiais né, e físicas e etc. Então, assim, o espiritual é uma das fontes de paz, né, de paz, de harmonia, de bem-estar. Né. Pode continuar. E, no final, para a gente finalizar aqui, né, praticar saúde total. Né? O que é a saúde total? Né? É uma coisa muito séria hoje, muito, né, a gente falar de saúde total. Né? Então, a gente primeiro tem que monitorar os pensamentos obsessivos. Né? O que é um pensamento obsessivo? Você levanta e acorda e o pensamento está na mente. Né? Uma coisa que te incomodou no dia anterior. Você levanta e acorda, você teve uma briga, às vezes ontem, né, uma coisa mais acirrada com o vizinho ou com alguém do seu trabalho, e aquilo continua a semana inteira. Né? E aí tem um exercício, né? A quem pertence isso, a quem pertence isso, e você tem que ir retirando isso de dentro de si. Né? E se perguntar por que eu continuo com esse pensamento, às vezes a pessoa até já te pediu desculpa e você continua com aquele pensamento. Ou o negócio nem existiu, né? Ou às vezes nem aconteceu. É uma coisa da sua cabeça. Né? Aquele pensamento continua. Então, monitorar os pensamentos obsessivos. Uma segunda dica, saia de ambientes de fofoca. Né? Ambientes onde é pesado, um ambiente familiar, ou às vezes você fala assim, a família toda se reuniu. Mas às vezes é um ambiente de brigas, de fofoca, ou na empresa mesmo. Então, não queira saber de fofocas. Né? Quanto menos você souber, melhor. Né? Uma outra coisa é importante a gente saber, mas não tudo. Porque aí você está vibrando naquela energia. Então, saia de ambientes de fofoca. Outra dica, saia de amizades tóxicas. Tem gente que ele só quer te trazer para baixo, para o nível dele. Né? Eu não consigo bem ou melhor que ele. Né? Então, amizades nem sempre são verdadeiras, às vezes você acha que é. Né? Eu estava assistindo uma live hoje de manhã que ele falava sobre vítimas, né? Vítima é aquela que acha que os outros que são tudo, né? O patrão, a família, os amigos, não sei quem, todo mundo faz eu sofrer, né? Eu sou a vítima, daí todo mundo me faz sofrer. Aí ela fala que a vítima, ela precisa se alimentar. Então o que ela vai procurar? Outra vítima. Ou vai procurar alguém para abusar dela, vamos dizer assim, né? Um patrão, por exemplo, que seja abusador, para ela viver, né? Viver, se alimentar disso para poder viver. E é bem interessante, né? Você falou, essa quebra de estado ali, saia disso. Se você está querendo se vitimizar, para na hora, não interessa, pode ser a coisa mais pesada do mundo, mas não fica alimentando a vítima. Sabe? Não fica alimentando, aquilo ali cresce. Alimentou, cresce, né? Não é assim com os cachorrinhos, não é assim com a gente, não é assim com todo mundo. As plantas,
alimentou, cresce. O pensamento também é a mesma coisa. Então, realmente, saia desse sentido de vítima. Você não é vítima, você escolheu, né? Você escolheu passar por tudo que você está passando. Como você escolheu, às vezes é muito triste, através do pensamento, sentimento, e assim foi, e às vezes você nem tem consciência disso. Mas lembre-se que você escolheu. E se você escolheu, agora que vem a notícia boa, que eu amo. Se eu tenho o poder de escolha de ser vítima ou de qualquer outra coisa, qual é o poder que eu não tenho, então? Né? Tipo, eu me empodero muito disso. Cara, consegui fazer toda essa merda na minha vida agora. O que que eu não posso fazer então? Né? O que que eu não posso fazer? E dizem aí as pesquisas que as coisas fáceis e divertidas, elas gastam muito menos energia para você criar do que aquilo que é pesado, estressante e tudo mais, que nem a Dir estava falando ali da fofoca. Então, a energia que a gente gasta para criar a realidade positiva é muito menor. Ou seja, nós temos o dobro de capacidade de criar as coisas boas. Outra coisa são mentiras, né? Diz que a gente, quando tem uma mentira, a gente gasta o dobro da energia para conseguir manter aquela mentira, porque aí você cria outra, cria outra, cria outra, e vai criando, e você vai tendo que ter criatividade, mil e uma coisas, para Memória para manter, guardar. memória para guardar, para manter aquela primeira mentira. Então, mentira, fofoca, ambientes tóxicos, né? Tudo isso gera estresse. Né? Uhum. Outra coisa, relacionamentos tóxicos, né? Seja no ambiente familiar, né? Seja no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é fonte de estresse também. Né? Então, assim, a importância de nós monitorarmos tudo isso. Né? Então, assim, qual é a qualidade de vida que eu quero ter? Né? Então, assim, precisamos sim de dinheiro, precisamos sim de trabalho, de emprego, disso, daquilo, mas a saúde é fundamental. A nossa Uhum. saúde é fundamental e ela vem em primeiro lugar. Uma pessoa que ela não está saudável, ela não trabalha, ela não consegue viver bem em família, ela não consegue fazer nada direito. Né? Então, assim, é necessário hoje, e nós temos muitas ferramentas para monitorar tudo isso. Né? Hoje, com o advindo das redes sociais, Instagram, Facebook, etc., etc., e WhatsApp, a gente está muito presente, muito dentro da vida do outro, querendo saber de tudo, e às vezes esquecemos de estar dentro da nossa. Uhum. E a última dica aqui, né, Dirce, é o dia anti-estresse. É você preparar um dia, aquele dia, sabe? Aquele dia maravilhoso para sua vida. Aquele dia que você não vai fazer nada que você não goste. Aquele dia que você só vai ficar assim de pernas para o ar, fazer uma atividade, fazer coisas que te dão prazer, que sejam boas para o corpo, né? Para a alma e para o espírito, para a mente. Então aqui ele dá até uma sugestão, né? Por exemplo, no sábado ali, você escolhe o dia que você quiser, que dia que for melhor, sábado, domingo, para ser aquele dia, sabe? Aquele dia da presença, aquele dia de tomar um banho mais demorado, de você agradecer o teu corpo, de você se olhar no espelho, né? De se falar, eu te amo, eu te perdoo, eu te amo. Esse é o exercício que você me falou ontem, né, Dirce? Que é muito interessante. Você se olha no espelho, perceba quem você fala com você. eu te amo, eu te perdoo. Essas duas frases para mim que são muito valiosas. Eu te amo, eu te perdoo. Tomar um banho demorado, uma coisinha gostosa, passar aquele creme que você não passa no dia a dia por causa da correria, que não dá tempo, ou passa, nem percebe passar, né? Pentear seu cabelo num modelo diferente, fazer uma maquiagem diferente, nem que seja para sentar no sofá depois assistir uma novela, alguma coisa. Mas isso é muito importante. E a amizade também é bom, né, Dirce? Conversar, só que daí tu tem que fugir desse círculo ali das fofocas, da vitimização e dessas coisas ali. Nesse teu dia para você, é o dia de princesa. A Elonda sabe, eu, por exemplo, dá sábado, depois do almoço, eu vou para a chácara, eu desligo o celular. Não tô para ninguém. Né? Então, assim, é o momento de eu estar lá com a minha família, com as pessoas que eu quero bem, de olhar nos olhos, e hoje eu chamo a atenção, às vezes, de alguns familiares meus,
né? Às vezes dos meus irmãos até, nós estamos às vezes sentados na área, e um com o celular, e isso e aquilo. Eu falei assim, você está olhando para o pai e para a mãe? Eles estão envelhecendo. Amanhã depois, a gente não sabe, eles já estão com 70 e poucos anos. Não é Deus que sabe o momento. Então, assim, aproveite para olhar nos olhos agora, aproveite para estar com essa pessoa agora. Eu, por exemplo, quando vai uma visita na minha casa, que a pessoa vai ficar ali 1, 2 horas, 3 horas, dificilmente eu pego o celular, a não ser que seja necessário. Eu aproveito aquela pessoa que está ali comigo. E esse é o nosso erro muitas vezes. A gente Uhum, está, mas não está. Está com o filho, mas não está. Está com a família, uhum. mas não está. Está caminhando, mas não está. Você está com a cabeça em outro lugar. Só Então, faz de conta. só faz de conta. Isso é fonte de estresse, isso é fonte, né? Esses dias a minha mãe chamou a atenção e falou assim, desliga esse celular aí. Só estou eu sozinha aqui na mesa, está todo mundo no celular. E aí acendeu um alerta. Uhum. Nós estávamos em 4 na mesa, estávamos eu e ela mais 2. Ela falou, poxa, vocês não estão conversando comigo, vocês estão conversando aí, sei lá com quem. Entendeu? Então, assim, fica a dica, né? Para mim, assim, me chamou a atenção, já era um hábito meu, já tinha comentado, né? Mas ela, sem que ninguém falasse, ela chamou a atenção. Né? Então, assim, Então, ninguém está me vendo aqui. sim. Né? E Indiretamente, a dica foi essa. sim, sim. E as crianças, elas percebem isso muito mais ainda. Porque o adulto ainda consegue entender que talvez esteja ocupado fazendo um negócio, resolvendo o trabalho, alguma coisa. Mas as crianças, elas estão se sentindo muito trocadas pelo celular, sabe? Os pais ficam ali no celular o dia todo, que nem às vezes eu falo pro João, falei ontem para ele, filho, eu vejo você. Porque o meu trabalho é pela internet também, né? Então, assim, frequentemente eu tô ali no celular, resolvendo coisas às vezes. Aí eu paro tudo aquilo lá e eu olho pra ele, filho, eu vejo você. Daí eu olho nos olhos dele e eu vejo você. De falar isso, dá uma sensação muito grande, assim, gostosa, tanto pra gente quanto pra ele, sabe? Tipo, eu tô te percebendo, tô aqui, tô resolvendo aqui rapidinho, mas eu vejo você, sabe? Você precisa ter esse cuidado com as crianças também. Não só, né? Se é pra gente conversar só pelo celular, a gente não precisa visitar ninguém, né? Não é, exatamente. Mas Tu então, eu acho que visita muito 10 minutos. obrigada. A tecnologia, eu falo assim, a tecnologia ela é maravilhosa. Tem muita Sim. coisa boa, mas né, a gente precisa selecionar e saber Tem usar com essa sabedoria. live, né, Dirce? Se não tivesse tecnologia, não tinha nem essa live. Exatamente. Então, assim, usemos com sabedoria, né, com qualidade de vida, com bem-estar. Obrigada a Carla, que está presente, a Simone, né? Então, Aham. pela companhia. Neide, Lúcia, Neuci, Marcos, Ariel, Esther, Claudimara. Essa aqui a sabe. Karina, outra Karina. Nativila, passou uma galera por aí. Gratidão para vocês. Obrigada a Obrigada por todos. mais uma conversa aí e até a semana que vem, né? Até semana Tchau, que vem. tchau. Tchau, obrigada.